A complexa e multifacetada história de Israel e dos palestinos é uma jornada que atravessa milênios de narrativas entrelaçadas de história, política, religião e cultura. Essas histórias são marcadas por momentos de conflito, cooperação, esperança e desafio, criando uma tapeçaria rica e intricada que molda não apenas a região, mas também influencia os eventos globais até os dias de hoje. Para compreender verdadeiramente essa questão, é fundamental mergulhar nas raízes históricas que remontam aos tempos antigos, quando as terras que hoje compreendem Israel e os territórios palestinos eram habitadas por diversas comunidades e povos. Desde os tempos bíblicos, essas terras têm sido palco de disputas territoriais, com diferentes grupos étnicos e religiosos reivindicando sua conexão ancestral com o solo sagrado. As dinâmicas contemporâneas da região são profundamente influenciadas por eventos históricos que remontam ao século XIX, quando o movimento sionista começou a ganhar força, promovendo o retorno dos judeus à terra de Israel como parte de uma aspiração nacional e religiosa. Esse movimento ganhou um ímpeto no contexto das crescentes tensões na Europa e culminou no estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Um marco que gerou uma série de conflitos e deslocamentos de populações, incluindo os palestinos. Desde então, a história da região tem sido marcada por uma sucessão de guerras, intifadas, negociações de paz e acordos de cessar-fogo, mas o conflito entre Israel e os palestinos permaneceu intratável. A questão central continua sendo o destino dos territórios ocupados por Israel desde 1967, onde os palestinos aspiram a estabelecer um Estado independente. Além das dimensões políticas e territoriais, a questão de Israel e dos palestinos é profundamente enraizada em identidades culturais e religiosas. Ambos os povos compartilham uma conexão profunda com a terra, marcada por lugares sagrados e tradições milenares, o que intensifica ainda mais o significado simbólico e emocional do conflito. No entanto, apesar dos desafios e das divisões, também há exemplos de cooperação e coexistência entre comunidades judaicas, cristãs e muçulmanas na região, que oferecem vislumbres de esperança em meio à turbulência. Compreender plenamente a complexidade dessa questão requer não apenas uma análise objetiva dos fatos históricos e políticos, mas também uma apreciação das histórias individuais e das aspirações humanas que moldam as perspectivas de cada lado. Portanto, enquanto continuamos a buscar uma solução justa e duradoura para o conflito entre Israel e os palestinos, é essencial reconhecer a importância de ouvir e entender as narrativas e experiências de todas as partes envolvidas. Somente através do diálogo aberto, da empatia mútua e do compromisso com a justiça e a paz pode-se alcançar uma resolução significativa e sustentável para essa questão complexa e profundamente arraigada. A história de Israel tem raízes profundas que remontam aos tempos bíblicos, quando as narrativas do Antigo Testamento descreviam a promessa divina feita ao povo judeu de uma terra que Deus designou como sua própria. Essa terra, conhecida como Canaã, era não apenas um local geográfico, mas uma terra prometida, considerado o lar ancestral dos judeus. A ideia de retornar a essa terra sempre foi central na consciência judaica, moldando sua identidade, fé e história. Desde os tempos antigos, os judeus mantiveram uma conexão espiritual e emocional com a terra prometida, mesmo durante os períodos de exílio e dispersão. O conceito de retorno a Canaã desempenhou um papel fundamental na história judaica, influenciando movimentos como o sionismo, que buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. Esse movimento ganhou ímpeto nos séculos XIX e XX, impulsionado por um desejo profundo de reconectar os judeus com sua terra ancestral e escapar da perseguição e discriminação experimentadas em outros lugares. O retorno dos judeus à terra de Israel, culminando na fundação do Estado de Israel em 1948, foi visto por muitos como o cumprimento das promessas divinas feitas milênios atrás. Para os judeus em todo o mundo, o estabelecimento de Israel foi um momento de celebração e renovação da esperança, representando a realização de um sonho antigo e a afirmação da identidade judaica. No entanto, o retorno dos judeus à sua terra ancestral também gerou tensões com a população árabe local,
que viu a presença judaica como uma ameaça aos seus interesses e direitos. Essas tensões culminaram em conflitos violentos e disputas territoriais que continuam a moldar a região até os dias de hoje. Apesar das complexidades e desafios, a história de Israel é um testemunho da resiliência do povo judeu e de sua determinação em preservar sua herança e identidade. O retorno a Canaã não apenas transformou a paisagem geopolítica do Oriente Médio, mas também reacendeu esperanças e sonhos ancestrais que ecoaram através dos séculos. À medida que Israel continua a enfrentar desafios e buscar uma paz duradoura na região, a história do povo judeu e sua conexão com a Terra Prometida continuam a inspirar e desafiar o mundo a buscar entendimento, justiça e reconciliação em uma terra tão sagrada e disputada. Ao longo dos séculos, a terra de Israel testemunhou uma série de mudanças de poder, com diversos impérios dominando a região em diferentes períodos da história. Desde o Antigo Egito até o Império Romano, passando pela Síria, Babilônia, Pérsia e Grego, cada um deixou sua marca na paisagem geopolítica da Terra Santa. Apesar dessas mudanças de controle e das sucessivas conquistas, os judeus mantiveram uma presença contínua na região, sustentando vínculos profundos e multifacetados com a terra de seus antepassados. Esses vínculos vão além de considerações políticas ou territoriais. Eles são enraizados em uma rica tradição religiosa, cultural e histórica que permeia a identidade judaica. Durante os períodos de domínio estrangeiro, os judeus enfrentaram desafios e adversidades, incluindo a destruição de seus templos sagrados, o exílio forçado e a perseguição religiosa. No entanto, apesar das dificuldades, eles perseveraram, mantendo viva sua herança espiritual e sua conexão com a Terra Prometida. Essa resiliência e determinação ajudaram a manter a chama da identidade judaica acesa ao longo dos séculos, mesmo quando os judeus foram dispersos por todo o mundo em meio a diásporas e migrações em massa. A terra de Israel permaneceu um ponto focal em suas orações e esperanças, um lugar de retorno e redenção, mesmo durante os períodos mais sombrios de sua história. Essa conexão contínua com a Terra Santa não apenas moldou a identidade judaica, mas também influenciou a cultura e a religião de outros povos ao redor do mundo. As histórias bíblicas de Israel e Jerusalém ecoaram através dos séculos, inspirando inúmeras gerações de crentes e peregrinos de diferentes tradições religiosas. Hoje, a presença judaica na terra de Israel continua a ser um ponto de unidade e divisão, de esperança e conflito. Para os judeus, é o cumprimento de uma promessa ancestral, um renascimento de uma nação antiga. Para outros, é uma fonte de controvérsia e disputa, um ponto de tensão em um mundo já dividido. No entanto, apesar das diferenças de opinião e das disputas territoriais, a terra de Israel permanece como um símbolo de esperança e aspiração para milhões de pessoas em todo o mundo. É um lembrete de que, apesar das vicissitudes da história, os laços que nos conectam à nossa terra natal são profundamente enraizados e duradouros, transcendendo as fronteiras do tempo e do espaço. A diáspora judaica é um capítulo fundamental na história do povo judeu, marcado pela dispersão das comunidades judaicas por todo o mundo após a destruição do Segundo Templo em Jerusalém pelos romanos no ano 70 d.C. Esse evento catastrófico marcou o início de uma jornada épica para os judeus, que se espalharam por diferentes regiões, levando consigo sua fé, cultura e tradições. Apesar de estarem dispersos por terras distantes, o desejo de retornar à terra de Israel sempre permaneceu vivo na consciência judaica. Jerusalém, com suas antigas muralhas e o Monte do Templo, continuou sendo um símbolo de esperança e unidade para o povo judeu ao longo dos séculos. Esse desejo de retorno e reconexão com a Terra Santa encontrou expressão no movimento sionista dos séculos XIX e XX. O sionismo, um movimento político e nacionalista, buscava o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina, onde os judeus pudessem viver livres da perseguição e da discriminação enfrentadas em outras partes do mundo. O sionismo ganhou ímpeto no final do século XIX, impulsionado por uma série de fatores, incluindo o antissemitismo crescente na Europa,
Os pogroms na Rússia czarista e o desejo de reafirmar a identidade judaica em meio à assimilação cultural. Líderes como Theodor Herzl e Chaim Weizmann foram figuras proeminentes nesse movimento, trabalhando incansavelmente para promover a ideia de um Estado judeu na Palestina. O retorno dos judeus à terra de Israel começou a se materializar no final do século XIX, com a primeira onda de imigração judaica para a região, conhecida como Aliá. Esses primeiros colonos enfrentaram desafios significativos, incluindo condições climáticas adversas, conflitos com a população local e dificuldades econômicas. No entanto, sua determinação e dedicação ajudaram a estabelecer as bases para o futuro Estado judeu. O movimento sionista continuou a crescer ao longo do século XX, especialmente após o Holocausto, que provocou uma onda de emigração judaica para a Palestina. A Declaração de Independência de Israel em 1948 foi o culminar desse esforço, marcando o estabelecimento do Estado judeu na Terra Santa após milênios de exílio e dispersão. Hoje, Israel é o lar de milhões de judeus de todo o mundo, representando não apenas um refúgio seguro para o povo judeu, mas também um símbolo de esperança e renascimento. A diáspora judaica e o movimento sionista são testemunhos da resiliência e determinação do povo judeu em enfrentar desafios e lutar pela autodeterminação e liberdade em sua terra ancestral. No final do século XIX, o movimento sionista começou a ganhar força, impulsionado por um crescente número de judeus que migravam para a Palestina, então parte do Império Otomano. Esses pioneiros sionistas estabeleceram comunidades agrícolas e urbanas, buscando realizar o sonho milenar de retornar à terra ancestral de Israel. A migração judaica para a Palestina aumentou ainda mais após a emissão da Declaração de Balfour em 1917. Nesta declaração, o Reino Unido expressou seu apoio ao estabelecimento de um lar nacional judeu na Palestina, reconhecendo a aspiração dos judeus de ter uma pátria própria. Isso foi um marco significativo para o movimento sionista, pois representou o reconhecimento internacional de sua causa e legitimou suas aspirações políticas. Com o apoio do Reino Unido, mais judeus foram encorajados a migrar para a Palestina, e um influxo de imigrantes judaicos ajudou a impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. Comunidades agrícolas foram estabelecidas em terras anteriormente desabitadas ou subutilizadas, enquanto centros urbanos como Tel Aviv começaram a florescer, refletindo o renascimento da identidade judaica na terra de Israel. No entanto, a migração judaica também gerou tensões com a população árabe local, que viu o crescente número de imigrantes judeus como uma ameaça à sua própria presença e interesses na região. Essas tensões étnicas e territoriais seriam um precursor para conflitos posteriores entre judeus e árabes na Palestina. Apesar dos desafios e das divisões, o movimento sionista continuou a ganhar impulso ao longo do século XX, culminando no estabelecimento do Estado de Israel em 1948. Este evento histórico representou a realização de um sonho de gerações de judeus, bem como o cumprimento das aspirações do movimento sionista de estabelecer um lar nacional judeu na antiga terra de Israel. Hoje, o legado do movimento sionista vive através do Estado de Israel, que serve como uma pátria segura e vibrante para o povo judeu. Enquanto celebra suas conquistas, Israel também enfrenta desafios contínuos, incluindo a busca pela paz com seus vizinhos árabes e a preservação de sua identidade democrática e pluralista em meio a complexidades regionais. A migração judaica para a Palestina desencadeou tensões com a população árabe local, que viu a presença judaica como uma ameaça à sua identidade e território. Essas tensões se intensificaram ao longo do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto, que resultaram em um aumento significativo da migração judaica para a Palestina. O aumento da presença judaica na região exacerbou as divisões étnicas e territoriais, tornando-se um ponto central de conflito na luta pelo controle da terra disputada. O conflito entre judeus e árabes na Palestina atingiu seu ápice na Guerra de 1948, que culminou na declaração do Estado de Israel e no êxodo de centenas de milhares de palestinos. Desde então,
Israel e os palestinos têm estado envolvidos em conflitos intermitentes, com várias tentativas de paz e resolução do conflito fracassando ao longo dos anos. Essa tensão contínua resultou em ciclos de violência e instabilidade na região, mantendo viva a busca por uma solução duradoura e pacífica para o conflito. A questão central do conflito entre Israel e os palestinos gira em torno do status dos territórios ocupados por Israel desde 1967, que incluem a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Os palestinos buscam estabelecer um Estado independente nessas áreas, enquanto Israel enfrenta desafios de segurança e considerações geopolíticas em relação a esses territórios. Além disso, a questão dos refugiados palestinos permanece crucial, com milhões deles ainda vivendo em condições precárias em campos de refugiados em países vizinhos, representando um desafio humanitário e político de longa data que precisa ser resolvido para alcançar uma paz sustentável na região. Do ponto de vista das profecias bíblicas, muitos crentes veem o retorno dos judeus à terra de Israel como o cumprimento das promessas de Deus ao seu povo escolhido. Essas promessas, descritas nas Escrituras Sagradas, são interpretadas por alguns como uma confirmação do plano divino para a restauração de Israel como uma nação independente e próspera. No entanto, há divergências significativas entre as interpretações dessas profecias. Alguns crentes acreditam que o conflito contínuo na região é parte de um plano divino para preparar o caminho para a vinda do Messias. Para eles, os eventos tumultuosos e as tensões na terra de Israel são sinais do cumprimento das profecias relacionadas ao fim dos tempos, conforme descrito nas Escrituras. Por outro lado, há aqueles que veem o conflito como uma questão política e diplomática que exige soluções práticas e humanitárias. Eles defendem abordagens baseadas em negociações, diálogo e cooperação entre as partes envolvidas, buscando alcançar uma paz duradoura e justa na região. Essas diferentes interpretações das profecias bíblicas refletem a complexidade do conflito na terra de Israel e a diversidade de opiniões dentro das comunidades religiosas e políticas. Enquanto alguns veem os acontecimentos como parte de um plano divino, outros estão focados em encontrar soluções terrenas e pragmáticas para resolver os desafios enfrentados pela região. No entanto, o desejo comum por paz e estabilidade continua a ser um objetivo compartilhado por muitos, independentemente de suas crenças religiosas ou interpretações das profecias bíblicas. Independentemente das crenças religiosas e interpretações das profecias, a questão de Israel e dos palestinos continua sendo uma das mais urgentes e complexas da geopolítica mundial. Resolver esse conflito exigirá não apenas negociações políticas habilidosas, mas também um entendimento profundo das narrativas históricas e religiosas que moldam as visões de ambos os lados. É essencial reconhecer as aspirações e preocupações de cada parte e buscar soluções que promovam a paz, a segurança e a dignidade para todos os envolvidos. À medida que buscamos uma solução para este conflito de longa data, é crucial lembrar que todas as partes envolvidas são seres humanos com direitos e aspirações legítimas. Somente através do diálogo aberto, respeito mútuo e compromisso com a justiça e a igualdade para todos os povos da região, pode-se alcançar uma paz duradoura e sustentável na Terra Santa. É imperativo que as diferenças sejam superadas em prol de um futuro onde todos possam coexistir pacificamente e prosperar juntos.